Oi, pessoal! Esse é o nosso curso de Geometria Analítica. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre distância. Primeiramente, nós vamos falar da distância entre dois pontos. Se nós tivermos um ponto P1 com coordenadas x1, y1, z1 e um ponto P2 com coordenadas x2, y2, z2, nós podemos obter a distância entre os pontos P1 e P2 através do módulo do vetor determinado por esses dois pontos. Aqui nós vamos considerar que a distância entre os pontos P1 e P2 é igual ao módulo do vetor P1, P2. O vetor P1, P2 é obtido fazendo as coordenadas de P2 menos as coordenadas de P1, e então teremos a distância entre P1 e P2 sendo a raiz de x1 menos x2 ao quadrado, mais y1 menos y2 ao quadrado, mais z1 menos z2 ao quadrado. Por exemplo, temos aqui um ponto P1, 734, e um ponto P2, 106. A distância entre os pontos P1 e P2 pode ser obtida usando a fórmula do slide anterior. Nós teremos aqui a raiz da coordenada x do ponto P1, que é 7, menos a coordenada x do ponto P2, que é 1 elevado ao quadrado, mais a coordenada y do ponto P1, que é 3, menos a coordenada y do ponto P2, que é 0 elevado ao quadrado, mais a coordenada z do ponto P1, que é 4, menos a coordenada z do ponto P2, que é 6 elevado ao quadrado. E, resolvendo esses cálculos, nós descobrimos que a distância entre os pontos P1 e P2 é igual a 7. Vamos falar agora da distância de um ponto a uma reta. Suponha que nós tenhamos aqui um ponto P e uma reta R. A partir da equação da reta R, nós podemos obter um ponto dessa reta R, que nós chamaremos aqui de ponto A, e o vetor diretor da reta R, que nós chamamos aqui de vetor V. A distância do ponto P à reta R é definida como a menor distância entre o ponto P e algum ponto da reta R. Vejam nessa figura que nós podemos considerar aqui o vetor V, diretor da reta R, e um vetor AP, com origem num ponto A da reta R e extremidade no ponto P, aqui fora da reta R. E vejam que esses dois vetores determinam esse paralelogramo mostrado aqui, completado com essa linha pontilhada. A distância do ponto P até a reta R é igual à altura desse paralelogramo. Nós sabemos que a área desse paralelogramo pode ser dada pela medida da base desse paralelogramo, que é o módulo do vetor V, vezes a altura desse paralelogramo, que é a altura D, a distância do ponto até a reta. Só que nós também já vimos que a área desse paralelogramo pode ser dada pelo módulo do produto vetorial entre o vetor V e o vetor AP, que são os vetores que determinam o paralelogramo. Nessa equação, nós conseguimos isolar o D, que é a distância do ponto P até a reta R, que vai ser dada pelo módulo do produto vetorial do vetor V diretor da reta R com um vetor AP, onde A é um ponto da reta R e P é o ponto aqui fora da reta R para o qual nós queremos calcular a distância dele até a reta R, dividido pelo módulo do vetor diretor da reta, que é o vetor V. Vamos considerar aqui esse exemplo, onde nós temos o ponto P, 2,07, e nós temos a reta R de equações paramétricas x igual a 2t, y igual a 2 mais t, z igual a menos 3 mais t. Da equação aqui da reta R, nós podemos ver que ela passa no ponto, que vamos aqui chamar de A, 0, 2 e menos 3, e que ela tem um vetor diretor, que chamamos aqui de V, com coordenadas 2, 2 e 1. Para nós calcularmos a distância do ponto P até a reta R, nós podemos usar a fórmula ali do slide anterior, que diz que a distância do ponto P até a reta R é o módulo do produto vetorial do vetor V com o vetor AP, dividido pelo módulo do vetor V. Então, nós precisamos aqui primeiro determinar o vetor AP, para depois fazer os demais cálculos para obter a distância do ponto à reta. O vetor AP é dado por P menos A, então teremos o ponto P, 2,07, menos o ponto A da reta, 0, 2 e menos 3. Isso nos dá coordenadas 2, menos 2 e 10 para o vetor AP.
Agora, nós temos que fazer o produto vetorial do vetor V diretor da reta com esse vetor AP. E esse produto vetorial resulta no vetor com coordenadas 22, menos 18 e menos 8. Por fim, nós podemos obter a distância do ponto P até a reta R, fazendo o módulo do produto vetorial do vetor V com o vetor AP, dividido pelo módulo do vetor V. Então, nós temos aqui o módulo do produto vetorial de V com AP, que vai ser raiz de 22 ao quadrado, mais menos 18 ao quadrado, mais menos 8 ao quadrado, dividido pelo módulo do vetor V, que vai ser raiz de 2 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Então, nós vemos que a distância do ponto P até a reta R é igual a raiz de 872 sobre raiz de 9. Fazendo aqui algumas simplificações, nós obtemos a distância do ponto P até a reta R igual a 2 raiz de 218 sobre 3. Vamos ver agora como nós podemos obter a distância de um ponto a um plano. Suponham que nós tenhamos aqui um ponto P, x0, y0, z0, e que nós tenhamos um plano π de equação geral ax mais by mais cz mais d igual a zero. A partir da equação geral do plano π, nós podemos obter aqui um vetor normal ao plano π, que é o vetor n, que vai ter coordenadas a, b e c. A distância do ponto P ao plano π é definida como sendo a menor distância entre o ponto P e algum ponto do plano π. Observem que não é possível saber qual ponto do plano π nós temos que considerar para que a distância entre o ponto P e o plano π seja a distância do ponto P a este ponto do plano π. Então, vamos considerar aqui um ponto qualquer do plano π, que nós chamamos de A, e observem que nós temos aqui um vetor AP. Observem que a distância D do ponto P ao plano π é igual ao módulo da projeção vetorial do vetor AP sobre o vetor n normal ao plano π. Então, o módulo da projeção vetorial de AP sobre n é dado por módulo do produto escalar de AP com n dividido pelo módulo do vetor n. O vetor AP é dado por P menos A. Então, teremos aqui as coordenadas de P, x0, y0, z0, menos as coordenadas de um ponto A do plano π, que nós denotamos por x1, y1, z1. Então, o vetor AP vai ter coordenadas x0 menos x1, y0 menos y1, z0 menos z1. Agora, vamos considerar aqui o produto escalar do vetor AP com o vetor n. O vetor AP tem coordenadas x0 menos x1, y0 menos y1, z0 menos z1. O vetor n tem coordenadas a, b e c. Então, fazendo os cálculos e organizando adequadamente os termos, nós temos que o produto escalar do vetor AP pelo vetor n vai ser dado por ax0 mais by0 mais cz0 menos ax1 mais by1 mais cz1. Porém, x1, y1 e z1 são coordenadas de um ponto que pertence ao plano π. Então, x1, y1, z1 são coordenadas de um ponto que satisfaz a equação do plano π. De modo que, portanto, esse termo ax1 mais by1 mais cz1 vai ser igual a menos d. Então, o produto escalar de AP por n vai ficar ax0 mais by0 mais cz0 menos d, que vai nos dar aqui mais d. Portanto, a distância do ponto P ao plano π vai ser o módulo desse resultado do produto escalar de AP por n, que vai ser módulo de ax0 mais by0 mais cz0 mais d, dividido pelo módulo do vetor n, que vai ser raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. Vamos ver aqui um exemplo no qual nós temos um ponto P, 1, 2 e menos 1, e um plano π, com equação geral 3x menos 4y menos 5z mais 1 igual a zero. A distância do ponto P ao plano π é dada pela fórmula do slide anterior. Módulo de ax0 mais by0 mais cz0 mais d, dividido por raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. A, b, c e d
são os coeficientes de x, y, z e do termo independente na equação geral do plano π. x0, y0 e z0 são as coordenadas do ponto P, para o qual nós queremos saber a distância dele ao plano π. Então, nós teremos que a distância do ponto P ao plano π vai ser o módulo de A, que é 3, vezes x0, que é 1, mais B, que é menos 4, vezes y0, que é 2, mais C, que é menos 5, vezes z0, que é menos 1, mais o D, que é mais 1. Dividido pela raiz de A, que é 3 ao quadrado, mais B, que é menos 4 ao quadrado, mais C, que é menos 5 ao quadrado. Então, a distância do ponto P ao plano π vai ser dada por módulo de 1 sobre raiz de 50. Fazendo aqui algumas simplificações, nós encontramos que essa distância é igual a 1 sobre 5 raiz de 2. E racionalizando esse resultado, nós obtemos que a distância do ponto P ao plano π é igual a raiz de 2 sobre 10. Agora, nós veremos como podemos obter a distância entre duas retas. Se nós considerarmos duas retas, uma reta R1 e uma reta R2, a distância entre essas duas retas é definida como sendo a menor distância entre um ponto da reta R1 e um ponto da reta R2. Então, nós vamos ver aqui como obter a distância entre duas retas, considerando a posição relativa entre essas duas retas. Se as retas forem coincidentes, é claro que a distância entre elas vai ser igual a zero. Se as retas forem concorrentes, como elas se interceptam em um ponto, a distância entre elas também é igual a zero. Se nós tivermos retas paralelas, a distância entre essas duas retas é igual à distância de um ponto de uma das retas até a outra reta. Então, aqui nós poderíamos dizer que a distância entre as retas R1 e R2 é igual à distância de um ponto P da reta R1 até a reta R2, ou a distância entre as duas retas é a distância de um ponto P da reta R2 até a reta R1. Se as retas forem reversas, elas são retas que não estão no mesmo plano. Nós temos aqui a reta R1 e aqui a reta R2. A partir das equações dessas retas, para a reta R1 nós podemos obter um ponto P1 dela e um vetor diretor V1 para ela. E a partir da equação da reta R2, nós também podemos obter um ponto P2 dessa reta e um vetor diretor V2 para essa reta. Observem que a reta R1, ela está contida num plano que é paralelo à reta R2. Então, a distância entre as duas retas pode ser obtida fazendo a distância de um ponto da reta R2, que nós temos aqui o ponto P2, até o plano que contém a reta R1 e é paralelo à reta R2. Basicamente, nesse caso, a distância entre as duas retas vai se resumir à distância do ponto P2 ao plano π, que contém a reta R1 e é paralelo à reta R2. Nós vimos nos slides anteriores que nós podemos calcular a distância do ponto P2 ao plano π fazendo o módulo do produto escalar de um vetor que vai de um ponto do plano π até o ponto fora do plano π, do qual nós queremos saber a distância dele até o plano, pelo vetor normal do plano, dividido pelo módulo do vetor normal do plano. Então, vejam que aqui P2 é o ponto que está fora do plano, para o qual nós queremos saber a distância dele até o plano. A é algum ponto do plano π. Aqui no plano π nós temos o ponto P1 da reta R1. O vetor normal do plano π pode ser obtido fazendo o produto vetorial entre os vetores diretores das duas retas, V1 e V2, porque esses vetores diretores das duas retas são ambos paralelos ao plano π. Portanto, fazendo o produto vetorial entre eles, nós vamos ter um vetor ortogonal ao plano π, que pode ser um vetor normal do plano π. Então, a distância entre as retas R1 e R2 vai ser dada pelo módulo do vetor P1, P2, em produto escalar com o produto vetorial de V1, V2, dividido pelo módulo do produto vetorial de V1 e V2. É importante observar que não necessariamente nós precisamos primeiro analisar a posição relativa entre as duas retas para fazer o cálculo da distância entre elas.
Se nós supusermos o caso mais geral aqui das retas serem reversas, vejam que nós vamos precisar calcular o produto vetorial entre os vetores V1 e V2, diretores das duas retas. Se o produto vetorial entre os vetores V1 e V2 diretores das duas retas for igual ao vetor nulo, isso significa que os vetores V1 e V2 eles são paralelos. Então, nós sabemos que vamos ter que usar a ideia aqui do cálculo da distância entre duas retas paralelas. Vamos pegar um ponto de uma reta e calcular a distância dele até a outra reta. Mesmo que elas sejam coincidentes, nós podemos usar essa estratégia, e aí no caso delas serem coincidentes, a distância vai resultar em zero, e no caso delas serem paralelas distintas, nós vamos ter a distância entre as duas retas. Se o produto vetorial entre os vetores diretores V1 e V2 não for nulo, é porque esses vetores não são paralelos, e então as retas são reversas ou concorrentes. Em ambos os casos, nós podemos usar essa fórmula aqui para o cálculo da distância entre as duas retas. Se as retas forem concorrentes, essa expressão vai resultar em zero, porque esse produto aqui de cima, que é o produto misto dos vetores V1, V2 e P1 e P2, vai ser nulo. E se elas forem reversas, essa expressão vai nos retornar a distância entre as duas retas. Vamos ver aqui um exemplo, onde nós temos a reta R1 de equações paramétricas x igual a menos 2 mais t, y igual a 1, z igual a 4 menos 2t, e a reta R2 de equações paramétricas x igual a 3, y igual a menos 1 mais 2t, z igual a 3 menos t. Nós podemos ver na equação da reta R1 que ela passa no ponto P1, menos 2, 1, 4, e tem vetor diretor V1 com coordenadas 1, 0 e menos 2. A reta R2 passa no ponto P2, 3, menos 1, 3, e tem vetor diretor V2 com coordenadas 0, 2 e menos 1. Aqui em cima, vamos colocar a expressão que nós obtivemos no slide anterior para a distância entre as duas retas. Observem aqui que nós vamos precisar do produto vetorial entre V1 e V2. Então, vamos calcular o produto vetorial de V1 com V2, que vai resultar no vetor com coordenadas 4, 1, 2. Aqui nós já vemos que os vetores V1 e V2 não são paralelos. Então, as retas R1 e R2 não são paralelas, elas são reversas. Portanto, nós vamos mesmo usar essa fórmula aqui para calcular a distância entre elas. Para isso, nós precisamos obter o vetor P1, P2, que é dado por P2 menos P1, que vai ficar igual a 3 menos 1, 3, menos 2, 1, 4, que resulta no vetor com coordenadas 5, menos 2 e menos 1. Então, a distância entre as retas R1 e R2 vai ser o produto escalar do vetor P1, P2 com o produto vetorial de V1 e V2, que fica 5 vezes 4, mais menos 2 vezes 1, mais menos 1 vezes 2, dividido pelo módulo do produto vetorial de V1 e V2, que vai ser a raiz de 4 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Resolvendo os cálculos, nós descobrimos que a distância entre as duas retas é 16 sobre raiz de 21, e racionalizando o resultado, nós obtemos que a distância entre as duas retas é igual a 16 raiz de 21 sobre 21. Nesse outro exemplo, nós temos aqui a reta R1 de equações paramétricas x igual a t, y igual a 3 menos 2t, z igual a 2t, e a reta R2 de equações paramétricas x igual a menos 1 menos 2t, y igual a 1 mais 4t, z igual a menos 3 menos 4t. A reta R1 passa pelo ponto P1, 0, 3, 0, e tem vetor diretor V1 com coordenadas 1, menos 2 e 2. A reta R2 passa pelo ponto P2, menos 1, 1 e menos 3, e tem vetor diretor V2 com coordenadas menos 2, 4 e menos 4. A expressão para nós calcularmos a distância entre as duas retas é essa aqui. Então, primeiramente, nós vamos obter o produto vetorial entre os vetores V1 e V2, e vemos que esse produto vetorial resulta no vetor nulo. Por quê? Os vetores V1 e V2 são paralelos. Poderíamos ter visto isso aqui já de antemão, né? Vemos que o vetor V2 é menos 2 vezes o vetor V1. Então, nesse caso que nós temos retas paralelas, nós não vamos conseguir usar essa expressão, porque aqui embaixo o módulo do vetor nulo é igual a zero, nós não podemos ter zero nesse denominador, então não vai ser possível usar essa expressão. Vamos usar o raciocínio para o cálculo de distância entre retas paralelas. A distância entre as duas retas pode ser obtida, por exemplo,
fazendo a distância do ponto P1 da reta R1 até a reta R2. Ou eu poderia também ter feito a distância do ponto P2 da reta R2 até a reta R1. O resultado vai ser o mesmo. Nós vamos escolher aqui fazer a distância do ponto P1 da reta R1 até a reta R2. Então, nós vamos aqui reiniciar a nossa estratégia e eu coloquei aqui em cima a expressão para o cálculo da distância de um ponto até uma reta. A distância de um ponto P até uma reta R é dada pelo módulo do produto vetorial de V, que é o vetor diretor da reta, com o vetor AP, onde A é um ponto da reta e P é o ponto fora da reta do qual nós queremos calcular a distância dele à reta, dividido pelo módulo do vetor V diretor da reta. Então, vejam que aqui nós queremos obter a distância do ponto P1 até a reta R2. Logo, nesta fórmula, em vez de P, o ponto que está fora da reta, que nós queremos calcular a distância dele até a reta, é o ponto P1. E aqui, nós queremos calcular a distância desse ponto até a reta R2. Então, o vetor diretor da reta vai ser o vetor diretor da reta R2, que é o vetor V2, e A, que é um ponto da reta, vai ser um ponto da reta R2, e nós temos o ponto P2, que nós conhecemos ele na reta R2. Então, a distância do ponto P1 até a reta R2 vai ser o módulo do produto vetorial do vetor V2 com o vetor P2P1, dividido pelo módulo do vetor V2. Primeiro, nós vamos aqui calcular o vetor P2P1 para depois obter a expressão para a distância do ponto até a reta. O vetor P2P1 é dado por P1 menos P2, que vai ficar 0, 3, 0, menos, menos 1, 1 e menos 3, que resulta num vetor com coordenadas 1, 2 e 3. E o produto vetorial do vetor V2 com esse vetor P2P1 vai resultar num vetor com coordenadas 20, 2 e menos 8. Portanto, a distância entre as duas retas vai ser o módulo do produto vetorial de V2 com P2P1, que é raiz de 20 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais menos 8 ao quadrado, dividido pelo módulo do vetor V2, que é a raiz de menos 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado mais menos 4 ao quadrado. Isso resulta em raiz de 468 sobre 6, que simplificando resulta em raiz de 13. Também vamos ver aqui como é que nós podemos obter a distância entre uma reta e um plano. Nós também vamos fazer a análise a partir da posição relativa entre a reta e o plano. Se a reta for transversal ao plano, a reta intercepta o plano em algum ponto e a distância da reta ao plano vai ser 0. Se a reta estiver contida no plano, a distância entre eles, é claro, também vai ser igual a 0. Se a reta for paralela ao plano, então a distância de algum ponto da reta até o plano é sempre constante. Por isso, nós podemos obter a distância entre a reta e o plano fazendo a distância de algum ponto da reta até o plano. E, por fim, para calcular a distância entre dois planos, nós também vamos fazer a análise a partir da posição relativa entre os dois planos. Se nós tivermos dois planos π1 e π2 que são transversais, a distância entre eles vai ser igual a 0. Se nós tivermos dois planos π1 e π2 que são paralelos, a distância entre um ponto de um plano até o outro é sempre constante. De modo, então, que nós podemos dizer que a distância entre os planos π1 e π2 é igual à distância de um ponto P do plano π1 até o plano π2, ou é igual à distância de um ponto P do plano π2 até o plano π1. Se os planos forem coincidentes, essa distância vai ser igual a 0. Por exemplo, vamos considerar aqui o plano π1, de equação geral 2x menos 2y mais z menos 5 igual a 0, e o plano π2, de equação geral 4x menos 4y mais 2z mais 14 igual a 0. Vejam aqui que o plano π1 tem vetor normal n1 com coordenadas 2, menos 2 e 1, e a equação do plano π1 tem termo independente d1 igual a menos 5. O plano π2 tem vetor normal n2 com coordenadas 4, menos 4 e 2, e a equação do plano π2 tem termo independente d2 igual a 14. Então, vejam que os vetores normais dos dois planos são paralelos. O vetor normal do plano π2 é igual a 2 vezes o vetor normal do plano π1. Porém, os termos independentes d1 e d2 não seguem essa mesma proporcionalidade. d2 não é igual a 2 vezes d1. Então, esses planos são paralelos. Se os planos são paralelos, nós podemos obter a distância entre os dois planos, fazendo, por exemplo, a distância de um ponto P1 do plano π1 até o plano π2. Coloquei aqui em cima
a fórmula que nós obtivemos agora há pouco para a distância entre um ponto P e um plano π. Nessa fórmula, A, B, C e D são os coeficientes de x, y, z e o termo independente na equação do plano π. x0, y0, z0 são as coordenadas do ponto P. Bem, no nosso caso aqui, nós vamos então precisar de um ponto P1 do plano π1. Para obter um ponto P1 do plano π1, nós precisamos atribuir valores para duas variáveis na equação do plano π1 e descobrir a terceira variável correspondente. Então, se nós fizermos x e y igual a zero na equação do plano π1, a equação do plano π1 é 2x menos 2y mais z menos 5 igual a zero. Fazendo x e y igual a zero, nós teremos 2 vezes 0 menos 2 vezes 0 mais z menos 5 igual a zero. E então obtemos z igual a 5. Portanto, nós obtemos aqui um ponto P1 com coordenadas 0, 0 e 5, pertencente ao plano π1. Para obter a distância entre os dois planos, nós vamos calcular a distância entre esse ponto P1, 0, 0 e 5, até o plano π2, de equação geral 4x menos 4y mais 2z mais 14 igual a 0. Para nós obtermos a distância entre os dois planos, nós vamos usar a distância do ponto P1 até o plano π2. Então, vamos usar esta fórmula aqui. E lembrem que A, B, C e D são os coeficientes de x, y, z e do termo independente na equação do plano, que é o plano π2. E x0, y0 e z0 são as coordenadas do ponto, que é o ponto P1. Então, aqui nós vamos ter módulo de A, que é 4, vezes x0, que é 0, mais B, que é menos 4, vezes y0, que é 0, mais C, que é 2, vezes Z0, que é 5, mais D, que é 14, dividido pela raiz de A, que é 4, ao quadrado, mais B, que é menos 4, ao quadrado, mais C, que é 2, ao quadrado, e fazendo os cálculos, nós descobrimos que a distância entre os dois planos é igual a 4. Bem, nesse vídeo nós vimos como calcular distâncias entre dois pontos, um ponto e uma reta, um ponto e um plano, entre duas retas, entre uma reta e um plano e entre dois planos. Assim, nós encerramos a nossa sequência de vídeos sobre o estudo analítico das retas e dos planos.